apresentação sobre o Casa de Paz. Quero agradecer muito a Deus pela tua vinda a este lugar. Você que está presente aqui, você vai poder fazer perguntas no final. Você que vai assistir pela nossa live, você pode e deve, se tiver alguma dúvida, se direcionar ao pastor, qualquer dúvida você pega e passa para o pastor. E eu quero também já agradecer a Deus pela vida do pastor Jonatas, lá da Primeira Igreja Batista de Coelho da Rocha, que nos cedeu o material, a apresentação que ele fez para nós no último dia 14, e ontem também ele fez esse treinamento do Casa de Paz, e nós estaremos hoje falando sobre esse projeto Casa de Paz. Nós já temos um Casa de Paz funcionando hoje, já tivemos 2 Casas de Paz aqui na igreja, que foram projetos pilotos e que aconteceu e que foram muito produtivos, Só para os irmãos terem uma ideia, nós tivemos um Casa de Paz na casa do irmão Rui, da irmã Carmen, que é a irmã da nossa diaconisa Elizabeth. Tivemos um também com o Jorge, que é também parente que é genro da diaconisa Denilda, Jorge Feijão, Lá em Vista Alegre nós tivemos a alegria de estar ali também ministrando o Casa de Paz. Ficamos ali durante 5 encontros. Alguns irmãos, a diaconisa Denilda na época esteve conosco, E esteve ali fazendo esse momento do Casa de Paz. E é um projeto que é simples e muito sério, Talvez você ainda não tenha se atentado, mas você vai lembrar, por exemplo, dos NEBs que tivemos. Os NEBs, antigamente, em cima do livro de João, nós tínhamos esses encontros nas casas das pessoas. E isso fazia toda a diferença. Nós tivemos NEBs lá em casa, tivemos célula também lá em casa, E a gente conseguiu aí abençoar a comunidade. Então, é um projeto para toda a igreja. Quem pode fazer, direcionar um Casa de Paz? Aquele irmão que é batizado, que é membro da igreja e não tem limites de idade. Mas a gente vai tomar cuidado, de enviar duas pessoas. O Casa de Paz é feito com 2 pessoas. O Casa de Paz, são 2 pessoas conduzindo esse estudo lá na casa da pessoa e tendo ainda um outro em treinamento para aprender e aí passar para a próxima pessoa, próximo casal, próxima família. Então, esse é o nosso projeto Casa de Paz. É simples e ele tem um fundamento bíblico. Nós olhamos aqui quando Jesus fala: quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Tudo que as pessoas precisam hoje é de paz. As pessoas, elas estão procurando paz. E a Bíblia me diz que eu tenho essa paz. Nós temos essa paz que excede todo o entendimento. E nós somos responsáveis por produzir essa paz no mundo, e nós somos responsáveis por propagar essa paz no mundo. A igreja. Eu costumo pensar de uma forma muito clara que tudo que acontecer de bom nesse mundo vai passar pela igreja. Tudo que acontecer de ruim nesse mundo também passa pela igreja. Ou a igreja tem uma ação, ou a igreja tem uma omissão. Se ela quer ver as coisas de Deus acontecendo nesse tempo, ela precisa se posicionar. Ela precisa estar à frente, dessa batalha, à frente dessa manifestação, dessa paz. Então, tem uma base bíblica que Jesus nos mostra nesse texto, quando ele envia 2 a 2 dos 70, e ele diz: olha, vocês vão de casa em casa. O evangelho sempre foi e sempre será de casa em casa. O culto de domingo à noite, ele faz parte daquilo que a gente faz durante a semana.
O culto de domingo de manhã, que é o momento do treinamento, culto domingo à noite, é o momento do ápice daquilo que a gente fez durante a semana, né? Então é de casa em casa. Quando nós olhamos, nós vamos ver aqui, ó, a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele deseja dar a cada um de nós essa paz extraordinária. Em João capítulo 14, verso 27, ele nos diz: deixo a paz, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus deseja continuar levando a paz aos lares e com discípulos. Ele nos chama para sermos semeadores da paz. Jesus nos chama para que a gente venha ser esse semeador. Você é o semeador da paz. Você é aquela pessoa que está perto de alguém que está precisando de paz, né? Então nós sabemos que Jesus nos chama para sermos semeadores da paz. Aonde está o crente? Semeando a paz. Você do lado do teu vizinho, você é o semeador da paz. Nós, quando vemos uma certa situação na nossa comunidade, na nossa parentela, nós precisamos ser os semeadores da paz. Agora, entendendo o projeto Casa de Paz. O projeto Casa de Paz é uma estratégia desafiadora para aqueles que querem dar continuidade ao que Jesus comissionou aos seus discípulos, em Lucas capítulo 10, versos de 5 a 6. Precisamos estar decididos a contagiar outras vidas com o amor e a paz de Jesus. Seja um semeador da paz, formando uma dupla, junto com outro irmão da igreja. Simples. Nós vamos ter um momento de nos juntarmos e irmos semear o Casa de Paz. Irmos semear a paz. Mas a gente não pode ir junto, sozinho, né? Ah, pastor, vou fazer um Casa de Paz sozinho. Não, você não pode fazer um Casa de Paz sozinho. O Casa de Paz, ele precisa de pelo menos uma dupla, né? Muito simples. Um vai dar o estudo e outro vai servir de suporte. No outro Casa de Paz, você dá o estudo, o outro serve de suporte. E pode ser qualquer dupla, desde que esteja batizado, seja membro da igreja e que tenha disponibilidade de horário. Nós vamos falar sobre a questão do horário, sobre isso, né? Sobre essa questão do horário. E formando uma dupla. Nunca foi tão simples pregar o evangelho. Nunca foi tão simples, sempre foi simples, na verdade. Nós que muitas vezes complicamos, achamos que pregar o evangelho é juntar e fazer o evangelismo, todo mundo junto. Mas isso fica uma coisa muito espaçada e nós perdemos muitas oportunidades. Por exemplo, se você tiver um Casa de Paz durante a semana, eu posso dizer para você que você já está evangelizando. Se você tiver 2, 3 Casas de Paz durante a semana, eu posso dizer que você está evangelizando. E aí eu posso dizer para você, claro, em alto e bom som, é mais eficaz do que sairmos entregando folheto. O tempo, o próprio Billy Graham, o cara que mais fez cruzadas nesse tempo, ele disse uma palavra e todo mundo que fala do Casa de Paz repete. O tempo das cruzadas evangelísticas acabou. Hoje não tem mais aquela questão de a gente juntar numa cruzada evangelística 70, 80 mil no Maracanã. Sempre foi de casa em casa. Mas teve uma época que Deus usou muito a vida do Billy Graham, né? Teve uma época que Deus usou muito a vida de Jimmy Swaggart, né? Que ministrou muito. Outros também, pastor Caio Fábio, quando falava, era muita gente. Pastor Nilson Fanini também, quando era muita gente, né? Mas esse tempo
passou. O próprio Billy Graham traz essa palavra, né, de que o tempo das cruzadas se encerrou. E agora nós precisamos voltar à prática, de casa em casa. E a base bíblica é: projeto Casa de Paz está alicerçado em um mergulho nos primeiros 20 versículos de Lucas 10. Jesus envia 70 de seus discípulos, certamente novos convertidos, que é um entendimento, às diversas cidades e aldeias, de 2 em 2, com uma missão preciosa. Qual é a missão? Proclamar o Evangelho. A missão é encontrar pessoas que estivessem abertas, disponíveis para receber a presença do Senhor em suas casas. Então você sai de 2 a 2, aqueles 70, eles voltam, e eles voltam muito felizes, porque foram lá e fizeram o que o Senhor Jesus mandou, né? A gente, né, pode descer mais um pouquinho, pode levantar mais um pouquinho o slide. A gente tem que obedecer o que Jesus manda. A verdade, quando a gente fala dessa missão do Casa de Paz, é ir de casa em casa. A igreja cresceu de casa em casa. E quando você pensa nisso, o objetivo é entrar nos lares, conviver por algum tempo e preparar aquele ambiente para receber a paz de Jesus. Há uma coisa muito clara, deixa eu aproveitar para tirar o contrabaixo daqui, para liberar bem o slide. Há uma coisa muito clara que a gente faz quando a gente vai de casa em casa. Conviver por certo tempo com uma pessoa. É a evangelização discipuladora. Quando Jesus veio a esse mundo, ele escolheu 12 discípulos. Jesus fez o que com os discípulos? Jesus andou com os discípulos. Jesus discipulou os discípulos. Não foi isso? Jesus criou relacionamento com os discípulos. Tinha discípulo que se relacionou de tal forma com Jesus que foi chamado de o discípulo amado. Teve uns que não se relacionaram tanto com Jesus, mas teve o mesmo Senhor, o mesmo Mestre, mas no mesmo objetivo: entrar nos lares, conviver por certo tempo e preparar um ambiente para receber a paz de Deus. Esse é o nosso objetivo. E nós ganhamos as pessoas pelos relacionamentos. Isso quer dizer que as pessoas nos conhecem e através de nós elas enxergam Jesus. É diferente, né? Por exemplo, quando você entrega um folheto na rua, traga a Sheila para mim. Quando você entrega um folheto na rua, você simplesmente entrega o folheto, olha, Deus abençoe, você prega uma palavra. Aquela palavra que você prega ali, ela pode produzir uma mudança, certo? Mas quando você se aproxima mais da pessoa, e a pessoa tem confiança naquilo que você fala, ela vê em você aquilo que você prega, a vida dela pode ser mudada através de você. E é um relacionamento discipulador, e é muito mais eficaz, porque as pessoas vão aprender com você o caminho da fé. Né? Você vai dar o teu testemunho. Olha, eu andei um bom tempo longe de Deus, não tinha a paz de Deus. Hoje eu tenho a paz de Deus, hoje Deus entrou no meu coração e a minha vida foi mudada. Se não fosse Deus entrar na minha vida, eu não sei aonde estaria hoje. Então é um testemunho seu que vai, sendo trabalhado na vida das pessoas. Isso faz toda a diferença. Então o objetivo nosso é entrar nos lares, conviver por certo tempo e preparar aquele ambiente para receber a paz de Deus. As pessoas vão ter confiança em você e ouvir você.
né? E aí a gente vai prosseguir com o projeto do Casa de Paz, que faz toda a diferença na vida de uma... Pode passar, filha, por favor. Faz toda a diferença. Então, a tarefa dos 70 semeadores de paz é encontrar os filhos da paz e estabelecer suas casas como casas de paz. Aqui ele botou um lugar que eu acho que deve ser assim, bem lugar de rico, né? Não tem problema. Casa de paz entra em todos os lugares. Pode ser no Brasil, não sei, né? É verdade, mas Santa Catarina, por exemplo, não tem muro. Mas tem muro baixo. Isso. Mas olha só, qualquer lugar. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem muitas igrejas perto de nós que só trabalham assim. Seus domingos, a igreja está vazia, mas elas estão de casa em casa durante a semana. Interessante. Na igrejas da Barra da Tijuca, por exemplo, elas trabalham. Como é que você vai fazer evangelismo, culto ao ar livre, num condomínio? Condomínio não permite. A prefeitura do Rio não permite você fechar uma rua para fazer um ar livre. Então o que você tem que fazer? Entrar na casa. Como é que você faz entrar na casa? Você vai lá e convida a pessoa. Posso entrar aqui? Posso fazer 5 estudos com você? 6 estudos? Eu vou explicar melhor. Então você entra. Seja aqui, seja em Alphaville, né? Que eu nem sei onde é que é Alphaville. Seja em Nova York, seja... Você pode fazer o Casa de Paz, certo? Então tá aqui. Quando eu coloco aqui, provavelmente aquela missão dos 70, né, que saíram de 2 a 2, durou algumas semanas. As duplas de discípulos deveriam buscar portas que se abrissem, estabelecer relacionamentos duradouros nos lares, pregando o evangelho do reino e curando os enfermos. Estavam preparando o caminho para o Senhor. Esse é o nosso objetivo. Pregar, pregar e pregar. Semear paz, semear paz. Pastor, mas eu fiz um Casa de Paz, ninguém se converteu. Você fez a sua parte. Pastor, eu fui lá, fiz 5 Casas de Paz, mas ninguém se converteu, pastor. Não vou fazer mais. Não é esse o objetivo. A missão nossa é sempre continuar a fazer a missão. É sempre continuar a fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então, se eu vou lá, faço Casa de Paz, não deu frutos ainda, um dia os frutos virão. Até hoje, só para os irmãos terem uma ideia, as pessoas perguntam para mim se eu vou voltar com a célula lá em casa. Na CIBAP a gente falava célula, né? E aí eu falo, não vamos, não vou voltar com a célula. Ah, mas era tão bom. Era tão bom quando a gente vinha aqui. Irmãos, o sentimento que eu tenho é que a gente fazia o simples, mas já era algo que alcançava outras vidas, né? E mudou a história de muitas pessoas lá. Foram para as outras igrejas, não foram para a CIBAP, né? Mas as coisas continuaram. Quais os resultados? Os 70, né? Pode botar um pouquinho mais para o lado, se conseguir. Os 70 retornaram possuídos de alegria, diz o texto, e o próprio Jesus reconheceu que eles tinham causado um grande dano a Satanás. Você fazendo um Casa de Paz, evangelizando alguém, você está te saqueando o quê? Um inferno, né? Você está fazendo algo para o reino de Deus. E a gente não tem a ideia de que aonde isso vai acontecer. Pastor José Maria foi chamado, por exemplo, vou citar isso aqui, ele foi chamado para fazer uma oração
numa casa lá no condomínio na Barra, e ele chegou lá e foi pregar o evangelho, e depois ele conseguiu a abertura, né, para continuar ali o estudo. Quando ele continuou, ele contando isso, ele falou o seguinte: olha, eu fui vendo Deus abrindo a porta e daqui a pouco a família toda estava salva, né? Por quê? Porque eu me coloquei à disposição, porque eu cheguei ali, é um momento em que me chamaram para um aniversário, dei uma palavra, as pessoas ficaram meio assim com a palavra, mas depois eu tive a oportunidade de explicar, e a família toda sendo salva, lá no condomínio, dentro da Barra da Tijuca. Então, assim, as coisas acontecem quando a gente se dispõe. É igual quando faz aqui, ó, possuídos de alegria, porque os frutos vêm, né? Os frutos vêm. E assim, é sempre assim, quando ousamos obedecer ao Senhor, enfrentando os nossos receios, as oposições malignas, temos experiências tremendas, nosso coração se enche de gozo incontrolável de sermos instrumentos nas mãos de Deus. O que mais a gente precisa se preocupar hoje é se a gente é instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Eu sou muito feliz quando as pessoas me procuram no trabalho: ora por mim. Você tem como orar por mim? Tenho. A gente pode orar agora? Olha, você pode orar por mim? Olha, minha cabeça, eu tô triste, as dificuldades bateram lá em casa. Eu falei: o que a gente pode fazer? Não, a primeira coisa que eu queria que você fizesse é orar. Ser instrumento. Sabe, você tem a paz, você tem a presença do Espírito Santo, você conhece o caminho, você pode e deve ser instrumentos nas mãos de Deus. Não o contrário. As pessoas estão aí precisando de Jesus e nós somos a igreja. E tudo que acontecer de bom com ela passa pela igreja, né? E você pode ser essas mãos de Deus, você pode ser o instrumento nas mãos do Senhor para abençoar essa vida, né? Então está aqui, os resultados virão. E qual é o chamado? No início do capítulo 10, vemos o chamado de Jesus para esta comissão. E dizia: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Esta ordem não é para alguns poucos, mas para todos que amam o evangelho de Cristo. Essa palavra aqui me trouxe algo que me chamou muita atenção. Não ore para que Deus envie o seu pastor para ir fazer um casa de paz. Ore para que Deus envie você para fazer um casa de paz. Não ore para que vá ao departamento de evangelismo. Eu estou dando uma conotação muito clara que a igreja toda é o departamento de evangelismo. O ministério de evangelismo é de todos. Não é só de alguns irmãos, né? Você está percebendo isso? Toda a igreja é o ministério de evangelismo. Mas é a ordem para todos. Todos que amam o evangelho. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20, ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele não disse ide pastores, ide líder de evangelismo, ide diáconos. Ele disse para a igreja, seus discípulos. Então a oração não pode ser essa oração: Senhor, envia o pastor, abra as portas para o pastor, envia o departamento de evangelismo, abra a porta para o departamento de evangelismo, envia-me a mim, abra a porta de evangelismo para mim, né? Não precisa ser um super crente e nem profundo conhecedor da Bíblia, basta que carregue em sua vida o testemunho de Cristo, o resto o Espírito Santo capacitará. Tem uma coisa muito clara: pastor, eu não sei nada de Bíblia. Alguma coisa você sabe. Pastor, eu não fiz curso teológico. Não precisa.
Como é que é o estudo do Casa de Paz? São estudos simples. Preciso ser um super crente conhecedor da Bíblia? Não. É bom que você tenha um certo conhecimento, mas só de você já estar com disposição para ir, Deus usará a sua vida, certo? Deus vai abrir porta. Ah, então, pastor, quer dizer que eu tenho que decorar texto? Não. O material vai ser dado. Quando nós falamos de um material vai ser dado, vai ser uma cartilha dessa daqui, que nós não estávamos usando nas primeiras edições, mas vai ser isso aqui. É o texto que está aqui, é a lição que está aqui que vai ser aplicada. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, orar. Em segundo lugar, a gente vai estudar e se preparar. Lembra do Neb, que não tinha o estudo em cima de João? Né? Falava de Deus, falava de Jesus, do Espírito Santo, falava da salvação, não era isso? É isso aqui. A gente vai poder fazer outro estudo no Casa de Paz? Não. Não se estuda outra coisa a não ser o que está aqui. Ah, pastor, mas eu gostei do estudo, já tive experiências aqui que aplicaram outro estudo. Não se aplica outro estudo que não seja o que esteja aqui. Se aplicar, está fora do propósito. Tem que estudar e aplicar o que está aqui. Muito simples. Então, Deus, né, o Espírito Santo capacitará. Ah, foi feito perguntas no Casa de Paz. Perguntas que eu não soube responder. Simples. Olha, irmão, não soube responder, vou pesquisar e trago para o irmão. Procuro o seu pastor. Pastor, foi feita essa pergunta lá, eu estou com uma dívida no Casa de Paz. Eu vou ter que chegar com essa pergunta aqui, com essa resposta lá. E a gente vai para a Bíblia e a gente vai levar a resposta. Mas a ideia é que não tenha resposta, não tenha perguntas. A ideia também não é debate teológico. Casa de Paz, por exemplo, não é encontro de crentes. Casa de Paz é para você evangelizar o não pecador, o não crente, ou na verdade evangelizar o pecador, o não crente, né? Casa de Paz não é para a gente debater teologicamente com a pessoa. A pessoa vai chegar assim, poxa, mas eu tenho a dúvida assim. Olha, eu vou pesquisar, mas a gente vai se ater ao que está na revista, com muito carinho, né? Com muito carinho, mas nesse sentido aqui. O projeto Casa de Paz é uma excelente ferramenta de evangelismo, bíblica e eficaz. E também uma excelente estratégia para crescimento. Penso muito nisso aqui. Se tem alguém que está incomodado com o crescimento da igreja, sou eu. Hoje eu vi uma quantidade boa para batizandos, né? Mas ainda está pouco. Ainda está pouco. E o meu desejo é que a gente tenha mais pessoas aqui para batizar. E qual é o nosso processo do batismo? Você já conhece, já sabe minha linha de treinamento. É prepará-los antes de batizar. Hoje eu disse para eles uma coisa muito interessante. Olha, eu poderia, porque a Bíblia não me proíbe de forma alguma a pessoa se converter e batizá-la. A Bíblia não proíbe. Nem a denominação proíbe você fazer isso. Mas é até deselegante você pegar a pessoa, mal ela aceitou Jesus, já pegar e batizá-la. Porque você vai estar jogando um peso sobre ela, né? Que até assim, você poderia... você pode pensar comigo que a Bíblia não me dá... não me proíbe. Contudo, eu prefiro que a pessoa entenda o que é o Evangelho. Então, hoje eu fiquei muito feliz e disse para eles, olha, eu estou muito feliz porque eu estou explicando para vocês como é que são os primeiros passos. Então, estou dando a eles os primeiros passos. E nisso é muito simples. Prepara, dá os primeiros passos e tem direito ao batismo. Se converteram, crê em Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, prepara e vai para o batismo. Mas é uma ferramenta
ganhar vidas, expandir o reino de Deus, promover o crescimento da igreja. Só assim a gente vai crescer a igreja. Por exemplo, você tem duas formas de entrada da igreja, né? Qual é a forma de entrar na igreja? Receber membros de outra igreja, ou você batismo, ou você batiza. Não é isso? Então, o crescimento da igreja passa pelo batismo, e é melhor que seja pelo batismo. Porque às vezes você pega uns crentes que vêm de outras igrejas, outras denominações, né? Que vêm como? Né? Cheio de carrapicho, o pastor tem que trabalhar. E aqui você tem a ideia de começar do zero e fazer tudo certo. Por isso que a gente, né, preza por ensinar o texto. O reino de Deus chegará a cada casa em nosso bairro e em nossa cidade. Esse é o objetivo. A gente está no melhor ponto que a gente poderia estar. Essa igreja, se você for olhar lá de cima, você vê essa igreja aqui. Se você for olhar daqui do morro, você vê essa igreja. Se você olhar do final, no final nessa curvinha aqui, você consegue enxergar a igreja. Se você olhar lá pelo final lá, consegue enxergar essa igreja. Essa igreja, ela foi a melhor localização que Deus podia colocar ela, foi aqui. Deus sabe todas as igrejas, colocou em todas as igrejas o melhor lugar. Mas nessa igreja aqui, a gente foi tão abençoado que é impossível você não dizer que essa igreja não é o farol para essa comunidade. Essa igreja é o farol para essa comunidade. Se está aceso esse farol, a gente precisa avaliar. Se não está, a gente precisa acender. A gente precisa ser esse farol, precisa ser essa luz, precisa ser o caminho para essa comunidade aqui. Amém? Então aqui, olha só. Detalhamento da estratégia. Como realizar o Casa de Paz. Vamos para o próximo. Formar equipes de semeadores de paz. Quem são os semeadores de paz? São membros da igreja que já assumiram um compromisso com Jesus e seu reino. Membros da igreja, a participação de toda liderança, certo? Qual o critério para recrutamento das duplas de semeadores de casa de paz? Semeadores da paz. Para abrir a casa de paz como líder, está batizado, ter frequentado a classe de novos convertidos e está participando da escola de líderes. Eu acho que isso aqui é uma das coisas que eu vou observar. Domingo de manhã, escola de líder. Que teu pastor está fazendo, né? Aí você não vem na escola de líder. Pastor, eu quero liderar um casa de paz. Aí eu penso que a gente começa a já ter dificuldades. Porque essa escola de líderes aqui é o momento que o teu pastor vai estar explicando sobre os projetos evangelísticos da igreja e formando lideranças. Então eu tenho olhado, tenho observado. Tem gente que não concorda com o projeto. Vai deixar de ser membro da igreja? Não, mas vai ser aproveitado para fazer o casa de paz? Aí só Deus sabe, Deus vai direcionar. Mas eu penso que é isso aqui, ó. Para abrir casa de paz como líder, está batizado, está frequentando a classe de novos convertidos. Esses irmãos que estão na classe de novos convertidos, batizou, irmão, já é membro da igreja, pode abrir casa de paz. Certo? E é claro que a gente vai tomar cuidado para enviar 2 a 2, para um dar o suporte ao outro, e aí está avançando. Porque sempre foi assim, né? Se você for olhar quanto tempo de discipulado os discípulos tiveram. Quanto tempo de discipulado os discípulos tiveram? Quanto tempo Jesus ficou nesse mundo, irmão? 3 anos e meio. Os 70? Foi menos. Período. Teve gente que foi discipulado muito tempo, teve gente que foi pouco discipulado, e foi. E teve gente que deu fruto mais do que aquele que foi discipulado muito tempo. Então, assim, você discipula, você ensina. Por isso que é importante você ensinar bem, por isso que é importante você preparar bem, para que vá e dê fruto, certo? Ó, então, o que? Ter frequentado a classe de novos convertidos e estar participando da escola de líderes, né? Ser está batizado. A gente não vai enviar quem não está batizado, né? Então, a gente vai passando. Essa aqui é um dos critérios. Ó, o esforço é de todos, né?
Como se trata de um período de esforço evangelístico, quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Mesmo aqueles que não têm experiência de liderança, podem e devem ser envolvidos. A orientação é que estes formem dupla com pessoas mais maduras e treinadas. Então, tem uma pessoa que acabou de ser batizada. Eu vou botar duas pessoas que acabaram de ser batizadas? Não, eu vou pegar e formar uma dupla dela com outra pessoa. Isso para o bem dela, isso para o bem do Casa de Paz. Não é isso? Mas ninguém está impedido de ir, desde que esteja batizado biblicamente. O critério é estar batizado. Né? O tempo de igreja... o tempo de igreja não fala muito. Depende do que a pessoa, como ela está, né? Como ela se propõe. Porque você vai ter pessoas que estão com tempo de igreja que são mais meninos do que aqueles que estão chegando agora. Infelizmente, né? Então, o tempo de igreja... pastor, eu visitei muito tempo a igreja, agora estou me batizando. Quer dizer muita coisa. Quer dizer se você está disposto, estando batizado, se você está disposto a ir em campo. Né? E aí levar a sério. Como é que a gente leva o Casa de Paz a sério? A gente não está indo bater uma laje. Certo? A gente não está indo a uma programação normal. A gente está indo pregar o quê? A palavra, semeando paz. Então, tem que ter estudo, mas, acima de tudo, tem que ter oração, preparo. Né? Porque se você se prepara em oração e se prepara para o estudo, Deus usa você. Certo? Então, assim, pastor, eu vou lá, vou fazer o Casa de Paz, então eu não oro, eu não estudo a lição... Vai chegar lá na frente, vai ser envergonhado e vai gaguejar. Aí é o que não pode acontecer. Então, a gente vai para o Casa de Paz, né? A gente abriu aqui um Casa de Paz agora, lá na casa do Adailton, e muito bom. Muito simples, e a gente percebeu a receptividade que tivemos lá. Né? Nós tivemos uma receptividade, e agora está uma coisa bem mais gostosa, né? E outra coisa que ficou interessante, quinta-feira eu não pude estar presente, né? Eu tô ajudando lá, mas eu não tenho que estar presente. A gente pode até abrir, o pastor participa da primeira, mas o pastor não tem que estar presente. Você é a mão de Deus ali, você é o instrumento de Deus para abençoar aquela família. Não é isso? Então, eu não fui porque eu estou com o joelho... Estava com o joelho inchado, com problema no joelho. Então, falei, olha, eu não vou porque não estou em condições de andar. Irmão Fábio e diaconisa Isabel foram lá ministrar o Casa de Paz e foi benção, foi top. E disseram para mim que foi maravilhoso. Ponto. Simples assim, certo? Aqui, ó. Mesmo aqueles que não têm experiência de liderança podem e devem ser envolvidos. A orientação é que estes formem duplas com pessoas mais maduras e treinadas, né? Como cadastrar? Aqui eu vou fazer o mesmo que o pastor Jonatas fez, porque vai ser uma forma bacana de trabalhar. Cadastrar o Casa de Paz. A gente vai usar um boletim informativo para fazer o cadastro da dupla e um link de cadastro, né? A gente tem que ser, né, mais, como é que se diz? Mais atual. A gente tem hoje a questão do formulário, né, que você pode cadastrar. Teremos os dados do Conquistador 1, que será o líder, e do Conquistador 2, que será o auxiliar da dupla. O dia e horário em que funcionará a Casa de Paz ficará a critério das duplas. Pastor, quais são os horários que eu posso fazer o Casa de Paz? Qualquer horário.
A família falou para mim que eu só posso fazer o Casa de Paz domingo à noite, 7 horas da noite. Não venha para a igreja e vá fazer o Casa de Paz. Ok? Quarta-feira, pastor, 7 horas da noite tem um Casa de Paz para fazer. Glória a Deus, vai. Porque você pode salvar uma família inteira. Porque você não veio 6 quartas-feiras aqui. Se você não vier 6 quartas-feiras aqui e estiver evangelizando, eu vou estar mais feliz do que se você estiver em casa. Eu não vim quarta-feira porque eu fiquei em casa. Aí é outra história. Mas se você estiver fazendo, eu vou ficar muito feliz. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Pode ser no trabalho, um Casa de Paz também. Eu tenho 2 colegas lá, tem um colega que quer fazer um Casa de Paz comigo. Junta com outra pessoa do teu trabalho lá, que é cristão, faz de 2 em 2, né? E vai lá e faz o Casa de Paz. Pastor, fiz o Casa de Paz, ele não veio para a nossa igreja. Mas a tua parte você fez. A gente é o semeador da palavra. Se essa semente vai brotar, quem é o dono da semente é o próprio Senhor. Se essa semente vai brotar, se a pregação do evangelho que você fez vai brotar, pertence a Ele. A minha parte é semear. Então, qualquer horário, dia e horário que funcionará a Casa de Paz, ficará a critério das duplas. Cito aqui o exemplo do pastor auxiliar lá do pastor Jonathan. Esqueci o nome dele. Ele disse que fez o Casa de Paz no portão. O irmão chegou, ele falou assim, posso fazer o Casa de Paz com o senhor? Pode. Então ele fez o Casa de Paz no portão. Primeira vez no portão. No segundo ele já estava dentro do quintal. No terceiro ele já estava dentro da casa. E aí descobriu, ele falando, por que ele não queria que o irmão entrasse na casa. Que a casa dele não estava boa. Estava uma bagunça. Né? Mas aí ele, né, e nesses 2 encontros, ele estava sem camisa, mas ele aceitou o Casa de Paz. Então ele sentou com ele no portão e fez o Casa de Paz ali com ele, 45 minutos. Ok, semana que vem estou aqui. E ele estava sem camisa, e aí já nesse terceiro encontro ele já estava de camisa, e ele falou, não, agora o senhor pode entrar na minha casa, agora o senhor vai na minha casa. Aí ele entrou na casa, e depois descobriu, porque a casa dele, ele estava entendendo que não estava contente para receber ninguém, mas ele foi lá, organizou e recebeu. Pelo que ele contou, tinha acabado de falecer. O irmão tinha acabado de falecer, mas a família dele estava já se envolvendo na igreja, já estava caminhando na igreja junto, né? E já tem gente da família dele fazendo Casa de Paz também. Para você ter uma ideia, né? Aí ele diz que não sabe se ele foi convertido, porque ele também não estava firme lá na igreja. O pastor Sander conta esse testemunho. E aqui, ou seja, gente não convertida, aonde que a gente vai fazer? Na casa de gente não convertida que esteja disposta a abrir suas casas por 6 semanas para uma reunião semanal com o propósito de verem estabelecida a paz de Deus em suas vidas. Encontrar os filhos da paz. Quem são os filhos da paz? Alguém que não conhece Jesus e que você sabe que precisa da paz de Deus. Cada dupla, durante o período de preparação, deve fazer uma lista de pessoas pelas quais orarão e depois abordarão com a proposta da campanha. Ganhar vidas é uma tarefa de todo cristão. Nosso alvo é fazer mais discípulos. Há muitas formas de encontrar os discípulos, os filhos da paz. Aí a gente vai falar. Então, qual vai ser o procedimento? A gente vai fazer uma lista e a gente vai estar orando por essa lista. Tá? E você vai estar orando durante um mês por essa lista, por esse nome que você colocou na lista, pedindo a Deus para abrir a oportunidade. E depois a gente vai fazer um mês aqui, a gente vai falar das casas de paz que nós conseguimos começar naquele mês. Depois que a gente falar para você a casa de paz, a igreja toda vai estar sustentando
esses irmãos em oração. Então, temos essa questão dessa lista, né? Que nós vamos fazer e preparar. Ah, pastor, eu não tenho ninguém. Pode passar, filho. Né? Você precisa pedir a Deus uma estratégia, né? Aqui, ó, através do evangelismo pessoal. Esta, além de ser a principal forma de evangelizar, é a mais eficiente dela. O alvo dessa deve ser pessoas que fazem parte do seu convívio, como parente, amigos, colegas de trabalho e vizinhos. Como é que você se relaciona com o teu vizinho? Ofereça casa de paz. Olha, tem um projeto lá na igreja que nós estamos colocando em prática. Casa de paz. Você quer participar? Eu posso fazer um casa de paz aqui na tua casa? Irmãos, às vezes a pessoa está precisando, às vezes ela aceita, ela quer, mas não tem ninguém para oferecer. Você é o canal de Deus para abençoar essa vida e oferecer o casa de paz. Se você oferecer o casa de paz, quem sabe ela pode aceitar. Não é isso? Então está aqui, ó. O alvo deve ser pessoas que fazem parte do seu convívio, como parente, amigos, colegas de trabalho e vizinhos. Pessoas tão próximas a você, certo? Ó, também pessoas que você eventualmente encontra no seu dia a dia e percebe a oportunidade de falar sobre o caso de paz. Pessoas que Deus vai colocar na tua frente. Ó, pessoas com necessidades. Gente que está sofrendo, é óbvio, prioritário. Os são não precisam de médicos, os doentes sim. Não foi isso que Jesus disse? Pessoas que estão passando por problema financeiro, aflições, enfermidades, conflito familiar, são mais abertos a aceitar um caso de paz. Às vezes está com um conflito familiar, o que a gente vai fazer? Oferece casa de paz. Vamos lá, de forma simples. Uma forma eficaz de abordagem é chegar para alguém, conhecido ou não, perguntar: há alguma coisa roubando a sua paz? A paz da sua família? Né? E se a pessoa compartilhar algum problema, é se propor a ela: você aceita a sua casa para buscarmos juntos, a fim de que Deus resolva estes problemas? Simples. Né? Coisas do dia a dia que a gente faz. Próxima página. Se há abertura, você explicará ao anfitrião os próximos passos. Diga a ele que precisará dedicar 45 minutos do seu dia durante os 6 encontros, onde você estará orando por ele e sua família, para que Deus o abençoe e traga paz. Explique que durante esses encontros você estará ministrando a palavra de Deus e oração na vida dela. Simples. Quanto tempo eu preciso fazer um casa de paz? 45 minutos. E nesses 45 minutos, o que eu faço? Eu inicio, eu faço uma pergunta, como é que eles estão, como é que foi a semana. Lembra que o casa de paz e o pequeno grupo multiplicador, você ganha mais pelo relacionamento. Né? Como é que foi a semana? Nós tivemos nesse primeiro casa de paz, e aí, para conhecer o Adailton, né? Para conhecer esse irmão, falei assim: poxa, o que te tira a paz? Aí eu brinquei com ele: pô, o que me tira a paz é quando o Flamengo perde. Aí ele: eu fico feliz. Né? E a gente quebrou o gelo e foi se tornando o quê? Um bate-papo. O casa de paz não é um púlpito que você vai colocar lá e pregar a mensagem. É um compartilhar. Não é isso? É um compartilhar. Então não é aquela coisa rígida, é para você deixar a pessoa falar. A pessoa fala: pô, pastor, passei a semana toda tendo problema de enfermidade. Só pode orar por mim? A gente vai orar por você. Como é que foi a semana? Poxa, passei por um problema, passei por um assalto, Deus me livrou. Você vai ter oportunidade de tratar isso, né? Com a pessoa. Há sempre ao nosso redor necessidade e outros com questões curiosas em relação ao mundo espiritual. Tem gente que vai querer conhecer mais da Bíblia, né? Tem gente que vai querer conhecer mais daquilo que você está apresentando. E isso é uma oportunidade. Terceiro passo é participar de treinamentos, estudo da casa de paz. Uma vez que alguém abriu a porta, é hora de começar
processo naquela casa. Os estudos são simples, facilitando a ministração de verdades profundas, onde levarão os ouvintes ao arrependimento, conversão e a um compromisso definitivo em Cristo. Os estudos que serão ministrados estão na revista das Casas de Paz, que é essa revista aqui, que eu acho que é muito simples e é muito didática, dá para a gente apresentar. Pastor, precisa cantar no Casa de Paz? Não. A gente faz quando tem o violão, quando tem uma caixinha, a gente coloca, mas não é obrigatório cantar. Posso cantar? Pode. Se você se aventura a cantar, canta bem, vai lá e canta, né? E aí, nesse caso, você vai ter 45 minutos, que você vai poder distribuir bastante, ó. Deve ser intensa, informal, paz deve ser intensa, informal e objetiva, não durando mais que 60 minutos. O tempo que você precisa para aplicar o estudo, fazer a oração, 45 minutos. Mas se prolongar, não passe de 60 minutos, certo? O dia e o horário deve ser estabelecido de acordo com a conveniência do próprio Filho da Paz, que abriu as portas da casa, mas é importante que haja dia e horários fixos, né? Então, a pessoa, às vezes, às vezes acontece de você, talvez, não conseguir fazer isso aqui no horário dia fixo. A pessoa trabalha por escala. Tem como fazer uma terça ou na segunda? É viável. Mas o certo é que haja dia e horário fixo. Não há necessidade de lanche. Não seja sábio e prudente para não criar peso sobre o anfitrião ou a dupla se sobrecarregar com logística, né? Havendo pessoas de diversas faixas etárias, fique, né? O que está aqui? Bota para cá, filha, aquilo lá. Para o lado de lá. Não, aqui, ó. Não, havendo diversas pessoas de faixa etária, aqui eu posso dizer para você assim, fique tranquilos, porque, pastor, juntou várias pessoas. Faça o que você tem que fazer, né? Na casa, crianças e adolescentes ficam todos juntos, não haverá uma ação paralela para as crianças. Não, vou fazer um Casa de Paz aqui, vamos separar as crianças. Não, está ali, é o que Deus apresentou para você ali naquela casa, é assim vai, tá bom? Cronograma, 45 minutos. Uma das coisas que precisa ficar muito claro, chegada no horário. Chegue 5 minutos antes, né? Para você não chegar corrido. Uma das coisas que as pessoas, elas aprendem conosco, e a gente fala que a gente é batista, tem horário para tudo, né? É que quando você chega no horário, você valoriza a pessoa. E a pessoa gosta disso. Aí você chega atrasado, você perde credibilidade, certo? Conversação inicial, 5 minutos. Ministração do estudo, 25 minutos. Oração, 5 minutos. Pedido de oração, ore com ousadia e autoridade. Relembre do próximo encontro e despeça-se de todos. Simples assim. Esse será o Casa de Paz. Para que seja uma casa de paz bem-sucedida, prepare-se, ore e saiba que você estará semeando na eternidade dessas vidas. Estude bem cada ministração, conferindo os textos bíblicos antes de ir para a reunião. Se a palavra estiver em sua mente e coração, a dinâmica da reunião será bem melhor, né? Aquela questão de você ler a revista, só ler na frente da pessoa, te traz o quê? Falta de credibilidade, falta de que você não se preparou. Então você vai estudar a lição, dissecar a lição durante a semana e lá está, né, preparado, ao ponto de estar aqui na sua mente. Cada ministração tem um texto-chave que deve ser lido como presente e alguns pontos principais que devem ser abordados com clareza. Os textos de apoio são versículos que se esforçam da ideia principal, mas não tem que ser necessariamente lido. Use apenas os que o tempo permitir, se o tempo permitir. Seja objetivo e ousado, as ministrações são simples, qualquer cristão pode compartilhá-las.
Então, são coisas assim, ó, faça a cada semana uma reunião informal e descontraída, invista em ser amigo das pessoas e ore com fé pelos desafios que elas apresentarem. Anote cada pedido de oração, esteja orando durante a semana e compartilhe as respostas recebidas. Tem que valorizar a pessoa fez o pedido de oração, anota. Quando você chega na semana seguinte, e aí, como é que está? Como é que está a família? Lembra que a gente orava? Como é que está a filhota? Como é que está o filho? Isso você vai criando o quê? Relacionamento. Anote cada pedido, esteja orando durante a semana e compartilhe as respostas recebidas. Deus fará milagre através de sua dupla. Tire todas as dúvidas e busque a orientação que precisar. Chegou o tempo, portanto, ide, vá, que Deus nos abençoe. Amém? Só para aqui, para você conhecer o material. Se é o livreto que eu te mostrei, pode passar. É bem sintético, bem tranquilo. Ó, inicial, aula inaugural, são 6 encontros aqui, porque você tem uma aula inaugural, que é de Davi Golias, perdão, quebrantamento, determinação, rendição e decisão. São simples, né? E não tem o que inventar. As lições são simples, preparadas para todo crente compartilhar, estão organizadas de forma inteligente, progressiva. Estude bem cada lição. Se a palavra estiver em sua mente e coração, a dinâmica da reunião será bem melhor. É simples, né? O que precisamos é nos lançar. O que precisamos é entender que a gente é ferramentas nas mãos do Senhor. E aí você tem um relatório de reunião, você preenche. Quantas pessoas esteve presente, nome do líder 1, nome do líder 2, os anfitriões da casa, e a gente vai ter esses relatórios aí também do nosso Casa de Paz. É a última página, né? Isso. É a última página. Então, nós temos isso no Casa de Paz. Deixa a apresentação aberta. Temos isso no Casa de Paz. É uma forma muito singular de a gente alcançar vidas. Agora, o pastor tem orado, tem pedido direção a Deus para que a igreja esteja mais evangelística. Mas vai depender de você. Não depende só do pastor. Sei que você está incomodado, eu estou mais incomodado que você. A gente precisa fazer novos discípulos. Eu preciso batizar mais pessoas, eu quero ver essa igreja crescer. Se tem uma coisa que falo claramente para você, você precisa e deve estar preocupado com... Pode deixar a apresentação do Casa de Paz aqui? Eu preciso que você entenda que você é responsável. Nós somos responsáveis pela igreja. Não há um único responsável do crescimento da igreja. A responsabilidade é nossa. Ovelha gera ovelha. Discípulo gera discípulo. Pastor também é discípulo, gera discípulo. Pastor também é ovelha, gera ovelha, mas não está só em cima do pastor. Não está em cima da liderança. Se a gente pode avançar, depende de você e depende de mim. Então, a gente apresenta, a gente ora e eu vejo aquilo que... pastor, o senhor está copiando de outra igreja. Se você for parar para pensar, eu estou copiando o que está na Bíblia. Né? Mas isso deu certo na outra igreja, não vai dar certo aqui, não vai dar certo se você não quiser colocar a mão. Se você quiser ficar naquele formato antigo, né? Eu quero ficar naquele formato antigo. Eu digo para você, pode ir, irmão. Eu digo para você, nesse formato antigo, a igreja não vai trabalhar mais. A igreja precisa entender que ela tem que estar de casa em casa.
né? Ela precisa evangelizar de casa em casa. E vai fazer toda a diferença. Se você se dispuser. Como disse, não depende só do pastor, depende de cada membro da igreja. Se você fizer um casa de paz com alguém, eu acho que você já está contribuindo para o reino crescer. Tá bom? Estou aberto às perguntas. Se há alguma pergunta nessa manhã, você pode fazer nesse momento. Vem aqui, dá um microfone para ele aqui. Então, compartilha. Então, vamos lá. Nós teremos o período de apresentar os nomes dos casas de paz que nós queremos. Então, vamos estar orando. Os casas de paz que vão acontecer assim que se encerrar, nós teremos o chamado Dia da Colheita. Aqui onde nós estaremos ministrando a palavra e apresentando aqueles irmãos que fizeram casa de paz. Então vai ter esse dia. E terão também momentos em que nós juntaremos e faremos confraternização com esses irmãos. Isso é do projeto Casa de Paz. E aí o irmão falou uma coisa assim muito interessante. Nenhum lugar obriga que o pastor que batiza. Acho eu muito louvável, por exemplo, teve um irmão que o pastor abriu a oportunidade e falou assim: irmão, batiza teu filho. E ele, não, pastor, não sou digno de batizar. E o pastor, não, você é pai, vai ficar bonito. Então o menino ele não quis batizar o menino. Então 2 semanas depois ele veio a falecer. E o menino não teve aquela lembrança do pai batizando ele. Qualquer pessoa pode batizar. Não tem nenhum documento, nem na Bíblia Jesus batizou. Só para você ter uma ideia. Jesus não batizou ninguém na Bíblia. E qualquer pessoa pode batizar. E eu não vejo problema. Se um líder de pequeno grupo quiser batizar, ou a pessoa quiser que ele batize, vai vir e vai batizar. O líder do Casa de Paz, a pessoa se converteu, vai passar pela classe de novos convertidos. O pastor fez a classe de novos convertidos. A pessoa, não, eu quero que o líder do Casa de Paz me batize. Não tem problema. Já teve casos aqui, né, de pessoas batizando outras pessoas. Aqui na própria igreja, tomei conhecimento. Isso é normal. Que a denominação não proíbe, não diz que é o pastor que tem que batizar, né? E aí eu não vejo problema. Eu acho que essa é uma boa oportunidade. A pessoa que fica contigo 6 semanas na tua casa, tem uma amizade contigo, né? Ela pode, poxa, eu queria que ele me batizasse, porque ele me discipulou. Então, segue o fluxo, não é isso? Então, é uma oportunidade, sim, também de abrir esse espaço. Alguma outra pergunta, irmão? Pode fazer. Pode fazer, se não havendo possibilidade de deslocamento, podemos fazer online, tá bom? Podemos fazer online sim, tá? Não tem problema. A ideia é que faça pessoalmente, mas abrir um Casa de Paz online, né? A gente fez até o Casados para Sempre online, né? Aí não tem problema não, pode fazer, tá bom? Mais alguma pergunta, irmãos? Só nesses casos, tá, Marcos? Nesses casos assim que não tem como ir. Se tiver como ir, a gente vai de carro junto e vamos embora. Mais alguma pergunta? Não há? A gente pode orar então? Agradecendo ao Senhor, encerrando esse momento. Então vamos ficar em pé. Nós temos
Na próxima quinta-feira, culto no lar. Eu gostaria muito da tua presença na casa da irmã Maria Lúcia. Estaremos lá cultuando ao Senhor, né? Também uma outra forma de a gente estar evangelizando. Mas eu gostaria que você orasse pelo Casa de Paz. Ore pelo Casa de Paz. É uma oportunidade de você ser instrumentos na mão de Deus de salvar vidas. Tá bom? Feche teus olhos, vamos orar encerrando esse momento. Pai Santo, Pai querido, queremos agradecer ao Senhor por esse momento tão especial, onde nós falamos do ID do Senhor para nós, nessa estratégia do Casa de Paz. Nós já queremos agradecer, porque o Senhor tem direcionado a tua casa. Queremos agradecer, ó Deus, pelo teu povo que ficou até esse momento, ó Deus, assistindo, ó Deus, essa palestra. Que o Senhor poderosamente venha nos usar e que sejamos, Pai, instrumentos do Senhor para salvar outras vidas nessa comunidade. Senhor, nos dê casa de paz. Abra, ó Deus, as oportunidades para que, ó Deus, venhamos, ó Deus, entrar nos lares, para que venhamos ministrar paz a essas vidas. Nós já te entregamos, ó Deus, cada irmão, ó Deus, que vai estar disposto, ó Deus, a ir a evangelizar, a fazer o Casa de Paz, a abrir o pequeno grupo multiplicador. Senhor Deus, que o Senhor use a nossa vida poderosamente e que venhamos, ó Deus, ver os frutos, ó Deus, do nosso esforço. Muito obrigado. Abençoamos, ó Deus, o Casa de Paz da nossa igreja, todos os Casas de Paz também, ó Deus, das outras igrejas, e que deem muitos frutos e que salvem muitas vidas para a honra e a glória do teu nome. Leve-nos em paz e nos traga à noite para, ó Deus, ouvir a tua palavra, para cultuarmos ao Senhor nesse lugar. Nós te pedimos e te agradecemos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Assim está encerrada a nossa live em nome de Jesus.